Deus nos abençoe conosco, Pastor Rubens. Que Deus abençoe todos nós, irmãos. Que Deus continue nos abençoando, nos enchendo da sua graça, da sua bênção. Mais uma vez nós estamos reunidos para juntos adorar o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E sempre Deus tem algo para nos dizer e bênçãos para nós, né? Nós vamos ler as Escrituras em São Mateus capítulo 5. Amém? Provavelmente domingo de manhã nós não estaremos aqui, nem eu nem o pastor Moura, porque estamos planejando ir para Colares, ali na igreja do irmão Luiz, porque fomos convidados ali para estar lá. Amém? Verso 1 em diante. Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a boca os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguições por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Vamos orar. Senhor meu Deus, nosso Pai, nós pedimos, meu Deus, que Tu abençoe os Teus filhos, Pai, nesta noite. Que o Senhor possa dar a eles, Pai, aquilo que o mundo não pode ter, porque o mundo escolheu um caminho fácil, mas um caminho que tem escassez da palavra. Mas nós temos, Pai Celestial, escolhido este caminho difícil, mas um caminho que tem alimento espiritual, que tem esperança para nós, meu Deus. E é com muito prazer que nesta hora nós lemos Tua palavra, Senhor, sabendo que o Senhor há de falar conosco, porque o Senhor sempre fala com Teus filhos. O Senhor sempre está atento para ouvir o nosso clamor e para nos fortificar com a Tua palavra. Senhor meu Deus, nós pedimos que o Senhor nos dê uma bênção especial esta noite, algo para aliviar o cansaço, para tirar a fadiga desta jornada e caminhar mais confiante e confortados na Tua presença, meu Deus. Pedimos isso no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. É uma escritura muito bonita, muito linda. Esse foi o início do sermão, né, do ministério de Jesus Cristo. Podemos dizer assim, foi sua primeira etapa, sua primeira puxada. Mas é um bom sermão, porque nós somos ovelhas. A ovelha, ela precisa de cajado, precisa de vara, mas também precisa do cajado. O salmista Davi diz: Tua vara e teu cajado me consolam. Enquanto para os incrédulos esta mensagem é forte, pesada, é dura, para o verdadeiro cristão ela faz é consolar. Porque Davi diz: Teu cajado, tua vara me consolam. Tem pessoas que têm tentado frequentar conosco, mas não têm conseguido, pelas mensagens serem um tanto duras,
um tanto forte, que preferem um caminho mais fácil, preferem alguém. Um irmão me disse: eu gosto dos mistérios. É bom os mistérios. Eu creio que os mistérios são bons, porém Paulo disse: se eu conhecesse todos os mistérios e não tivesse amor, eu nada seria. Nós cremos na terceira puxada, na revelação dos 7 trovões, na saída do Cordeiro do trono para revelar todos os mistérios. Mas também nós cremos no amor divino. Sem amor nada se constrói, nada se faz. Nós cremos na cura divina. A cura divina que o irmão Brana disse: se um homem é contra a cura divina, não crê mais na existência, acredita que isso é coisa do passado, a melhor coisa que você deve fazer é sair dele, porque ele está se afastando da palavra. Então, com toda a guerra que nós encontramos hoje, nós estamos vivendo numa época de guerra, e a batalha não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra as potestades espirituais. É o nosso espírito que batalha todos os dias. E nós temos que ter muito cuidado, porque nós estamos vivendo num tempo em que os homens, eles estão ungidos. É o que o irmão Brand disse, é o que a Bíblia diz, São Mateus 24:24. Os ungidos dos últimos dias, no plural, não é só um, são vários. O mundo está cheio disso. Mas você percebe que aquilo não vai 100% na palavra. Aquilo tem que ter seus altos, seus baixos, tem que sair denunciando a si próprio e mostrando que aquilo não é de Deus. E aí você chega a se perguntar, a ponto de até desesperar, às vezes algumas pessoas se desesperam, porque às vezes você fundamenta a sua fé num homem, num amigo, e ele falha. Nós estamos acostumados a ver na mensagem tanta exaltação ao nome do irmão Branham. Não é verdade? Até cantam hinos exaltando o nome do irmão Branham. E aí, se você falar alguma coisa, a resposta é: não, o novo nome é Branham. Porém, antes não era assim. Antes se dizia que isso não era um nome para ser adorado, não era para ser batizado neste nome. O irmão Branham chegou a se indignar com isso, com essa exaltação. Eu quero que vocês saibam que o irmão Branham não é a favor disso, nunca foi. Ele disse que uma pessoa chegou e disse: você, irmão Branham, é Jesus Cristo. Ele disse assim: você dormiu numa cama onde uma pessoa tinha esse espírito, e você pegou esse espírito maligno. Outra vez ele se afastou do ministério por 6 meses, porque soube que estavam batizando no nome dele. Então não condene o irmão Branham por isso. São os homens, os loucos. São os loucos que fazem isso, não o irmão Branham. Ele não compartilhava com essas coisas. E agora ele está morto, e o morto não pode falar, não pode se defender. E então eles estão falando, os ungidos estão falando. Então quem tem que falar é você, eu, nós que temos que falar. O irmão Branham não pode mais falar. Tudo que ele falou está nas mensagens, mas eles não creem no que está na mensagem. Agora chegou um ponto em que dizem que não é mais Branham, que ele não tem direito de falar. E aí ficou difícil. A coisa mais difícil que tem é você falar sobre a palavra de Deus com um católico.
Você diz assim, olha, a Bíblia diz, não farás para ti imagem de escultura. Ele diz, e quem foi que escreveu a Bíblia? Foi o homem, então. Mas aí, quem foi que fundou o catolicismo? Não é homem? Não foi homem que escreveu o catecismo, que diz que tem que adorar a imagem? Foi. E aí fica difícil, porque ele não crê na Bíblia. Como é que você vai pregar para uma pessoa que não crê na Bíblia? Você chama uma pessoa e diz, olha, a Bíblia diz aqui, ó, não farás para ti imagem de escultura. Ele diz, eu não creio nisso, eu não creio na Bíblia, não acredito nela. Fica difícil. Porque se ele acreditasse nela, ficava fácil. Porque você mostraria a Bíblia e ele dizia, ah, bom, então se a Bíblia diz, mas ele não crê nela. Ele diz, não, ela foi escrita por homem. E a coisa que está ficando difícil com os crentes da mensagem, você pode pegar a mensagem e dizer, olha o que o irmão Brana disse. Ele disse para não fazer isso, olha. Ele disse, não é mais Brana agora. Não vale mais nada o que Brana disse. Entendeu? E assim que o diabo faz. A primeira coisa que ele faz é tirar você, a sua fé, do firme fundamento. Que a fé é o firme fundamento. E a fé, ela é fundada na palavra de Deus, no que a Bíblia diz. Então, se eles conseguem tirar este fundamento, derruba tudo. E aí você pode até entrar num desespero e dizer, será, meu Deus, que não vai salvar nenhuma carne? Será que não vai escapar ninguém? Mas nesta hora você pensa, já se descobriu que conhecer todos os mistérios não adianta. Até porque o irmão Brana disse que não precisava. Ele disse para ficar calmos. A chegada do céu é como um barco deslizando. Amém? É calmo, é sereno e tranquilo. E já foi descoberto que tentar isso à força assim, dessa forma, não se consegue. Tem que deixar acontecer. A chegada no céu é como o nascer dos dentes da criança. Você tentar fazer esses dentes nascer à força, vai ferir e vai ficar pior. Deixa nascer naturalmente. Deixa acontecer naturalmente. Cada dia, cada passo, o irmão Brana diz, simplesmente creia. Só creia. Deixa tudo acontecer naturalmente. O irmão Zé Brana sempre tem traduzido as mensagens, mas agora que ele veio mandar os selos para o Brasil. O irmão Zé Brana tem essa revelação, ele deixa acontecer naturalmente. Agora está na sua mão e você vai ler. Não é preciso chegar em você e dizer, tem que ser assim, tem que ser assim. Não precisa. Não precisa a semente que caiu aqui dizer para essa que está aqui, você tem que crescer, você tem que fazer, você tem que ser igual eu. Não, o sol que está brilhando em ti para te fazer crescer está brilhando nela. Se ela não crescer, é porque não é eleita. Mas o sol que bate em mim é o sol que bate em ti. A mensagem que eu leio é a mensagem que tu lê. Amém? Então aquilo naturalmente, a noiva vai se formar naturalmente. Estou falando naturalmente, porém ela é espiritual. Eu estou querendo colocar aqui para vocês, posicionar uma coisa. Aquilo vai acontecer de uma forma que Deus vai fazer. A noiva vai chegar ao ponto do rapto, irmão. Não é porque ela está se esforçando. Vai chegar ao ponto do rapto, como a árvore cresce e chega ao ponto de dar o fruto. É assim que é a noiva. Ela vai indo, tranquila, calma. Não precisa de nenhum apressadinho. O apressadinho já está mais do que provado que apressadinhos dessa mensagem bagunçaram a coisa.
bagunçaram. Porque, pensando-se sábios, tornaram-se loucos. E aí, já descobrimos um mistério, agora vamos para outro mistério, agora nós descobrimos esse mistério aqui, vamos para outro mistério. E esse negócio de mistério agora já estão inventando coisa que não existe atrás de mistérios. Mas todos os mistérios foram revelados no dia da voz do sétimo anjo. Quando foi o dia da voz do sétimo anjo? O dia da voz do sétimo anjo foi aquele dia que o sétimo anjo estava na terra, até o dia que pregou seu último sermão. Quando ele pregou seu último sermão, a sua voz acalmou, porque foi para a sepultura, porém ela ficou gravada. Então todos os mistérios estão revelados naquele período ali de 1933 ou antes, quando ele começou a pregar, até 1965. Todos os mistérios estão ali dentro. Não, é só os que estão no céu? Não. O mistério do batismo em nome de Jesus Cristo foi revelado antes dos selos. Tem revelação também que vieram antes e depois dos selos. Então todos os mistérios foram revelados no dia da voz do sétimo anjo. A voz do sétimo anjo para mim foi até 65. Dali para frente nós estamos vivendo deste alimento que foi gravado. E nós não precisamos de nenhum outro alimento. Nós não precisamos beber de outra fonte. Amém? Só há uma fonte. Esta é Apocalipse 10, 7. Aleluia. O dia da voz do sétimo. E quando o sétimo anjo revelou os mistérios, já está consumado, está revelado. Não precisa ninguém revelar. Não precisa ninguém ir lá, agora eu vou mastigar isso aqui mais para ti. Não, está mastigado para mim, está mastigado para ti. Você vai lá e come, eu vou lá e como. Se você não quiser comer, o problema é seu, mas está revelado. Amém? Então neste momento em que a gente chega nesse ponto que nós estamos sob uma tensão, sobre tantas assédios. Nós estamos numa tensão sobre um monte de assédio. De cada linha querendo te puxar para o seu lado. Mas ainda dá para colocar a cabeça no lugar e ficar calmo. Amém? Ficar quieto. É os trovões que você quer falar? Não preciso te ouvir. Eu já tenho o sétimo anjo. Eu tenho os selos revelados. Está aqui, ó, a revelação dos 7 selos. Aqui não está a revelação dos 6 selos. Aqui está a revelação dos 7. Está tudo aqui. Então, se está tudo aqui, eu não preciso ir em Goiânia buscar. Eu não preciso ir em Franca. Não preciso sair daqui. Quando eu abro este livro, eu vou ver a revelação aqui dentro. Aleluia. Agora, tem o mesmo espírito que os católicos. Eles disseram assim. Não muito tempo atrás, um homem disse aqui, dentro da igreja, denominacional, ele disse: Paulo disse que se for mesmo um anjo que descer do céu e pregar outro evangelho que não seja o da Assembleia de Deus, é anátema. Aí tem muita gente que cai nessa lábia, que cai nessa conversa. Ah, meu Deus, se pregar outro evangelho que não seja o da Assembleia de Deus, então isso é anátema, então eu vou me tornar uma assembleia. Mas se você for olhar, não está assim lá na Bíblia. Lá está dizendo: se alguém pregar, até um anjo ou eu mesmo trouxer outro evangelho que não seja
na Bíblia que eles estavam pregando, seja anátema. Aí uma irmã católica veio e me disse: problema de vocês evangélicos, cada um diz uma coisa. Olha o tanto de igreja evangélica que tem, cada um diz uma coisa. Vocês têm que dizer a mesma coisa, ela diz. Tem que vir para a igreja católica para dizer a mesma coisa que a igreja católica, para dizer a mesma coisa que o Papa. Eu disse: espera, assim, ó, a mesma coisa é uma carrada de japonês e um chinês dirigindo e um coreano fazendo a cobrança da passagem. Você não sabe quem é quem, porque coreano, chinês e japonês é a mesma coisa. Aí esse espírito está agora na mensagem. Vocês são um monte de pastor, cada um dizendo uma coisa. Vocês têm que seguir um homem e dizer só o que ele diz. Mas aí, se esse homem estiver fora da palavra, e aí a gente vai dizer a mesma coisa que ele, como é que fica a situação? Porque está constatado que está fora da palavra. Já foi provado, já foi mais do que provado que está fora. Então vocês têm que dizer tudo a mesma coisa? Não. Em primeiro lugar, não tem como o ser humano dizer a mesma coisa. Todo ser humano tem o direito de dizer o que quiser. Amém? Por mais que nós creiamos, vamos colocar aqui nesse salão, nós aqui em Bragança todos estamos crendo igual. Nós estamos dizendo a mesma coisa. Porém, nem tudo nós estamos dizendo a mesma coisa. Não tem como. O ser humano não pode. Cada um tem o seu pensamento. Então tem muita coisa que o irmão Ronaldo não concorda comigo e nem eu com ele. Tem muita coisa que o irmão Lauro não concorda comigo e nem eu com ele. Porém, tem uma coisa que nós concordamos, que tem um centro, um alvo, que é Cristo. Isso aí nós concordamos. Mas em outras coisinhas não. Amém? Porque você tem o direito de pensar e eu tenho o direito de pensar. Agora, se eu colocar aqui um padrão, todos vocês têm que pensar igual a mim, eu me torno um ditador, uma coisa satânica, tirando o direito das pessoas pensarem. Amém? Mas as pessoas têm direito de pensar, têm direito de falar, tem direito de dizer onde está doendo. Tem direito, as pessoas são livres. Agora, eis aqui a minha ideia, que eu acho que é o mais próximo que eu posso chegar. Se todos nós dizer a mesma coisa que a Bíblia diz, aí todo mundo estará dizendo a mesma coisa. Agora, a ideia do catolicismo, a ideia da Assembleia de Deus, e essa ideia nova que está aí na mensagem é essa: que todo mundo tem que dizer a mesma coisa que um homem está dizendo. Os católicos, vocês têm que dizer a mesma coisa que o Papa. Os assembleanos, vocês têm que dizer a mesma coisa que a Assembleia. E os crentes da mensagem, vocês têm que dizer a mesma coisa do ministro de Franco. Mas eu convido a todo crente da mensagem a dizer a mesma coisa que a Bíblia diz. Amém. E que a mensagem diz. Amém. Porque você tem que tirar o seu cérebro. Se pudesse tirar e jogar fora, o cérebro da noiva é a Bíblia. Você, pastor da mensagem, qualquer um de vocês, não tem direito de pensar. Verdade. É a Bíblia que tem que pensar. Amém. Não me importa quem você seja, um grande homem, um homem que seja bem cotado, que todo mundo ame, que todo mundo chame até de Elohim, que todo mundo cante louvores a você, seja lá quem você for, você não tem direito de pensar. Seu cérebro não presta. Meu cérebro não presta.
Bíblia tem direito de pensar. E nesse último dia o irmão Branham diz: a revelação dos 7 selos não foi nada meu, veio direto dos céus. Então você não tem direito de pensar. Quem pensa é os selos, porque os selos é a Bíblia aberta. Que ideia! Você tem que pensar tudo igual. Tem que ter um homem para você pensar igual ele. Deus me livre de seguir isso. Seguir um louco com ideias loucas. Eu tenho que estar ali pensando igual o louco. Eu quero pensar igual a Bíblia. Eu quero pensar igual a mensagem. Se eu pensar igual a Bíblia, se você pensar igual a Bíblia, se este pensar igual a Bíblia, se aquele ali pensar igual a Bíblia, todo mundo terá o mesmo pensamento. Porque a Bíblia diz: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Aí eu creio nisso. Aí um outro lá da China lê: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. E ele crê nisso, ele estará pensando igual eu. Amém. Se a mensagem diz nos dias da voz, se o irmão Branham diz, se o 7º anjo foi o consumador de todos os mistérios de Deus, se eu leio isso, se eu penso assim, outro em qualquer lugar do mundo que lê e crê do mesmo jeito, pense igual a mim. Agora, eu olho o irmão Branham diz: o 7º anjo é o consumador de todos os mistérios de Deus. Aí vem outro e diz: nem todos ele revelou. Aí já está pensando diferente. Aí você não tem que pensar igual a mim, você tem que pensar igual a mensagem. Aí você vai para Apocalipse 10, verso 8. Ali diz: e fui, tomei o livrinho aberto da mão do anjo e comi. Aí você vai para a mensagem, o irmão diz: isto é João, e este João representa a noiva. Então pronto, se eu creio deste jeito, e você esteja lá em qualquer lugar, em qualquer confim da terra, se você crê deste jeito, você vai crer, vai pensar igual a mim. Porque é isso que eu entendo na mensagem, que se João é a noiva e a noiva é um corpo, então pronto. A mensagem, os 24 anciãos, parágrafo 41. O Branham diz: aquilo ali representa cada um dos que são chamados a subir. João representa cada um. Então neste momento eu sou um João, tu é um João. Nós somos o João de Deus, que fomos convidados. Cada eleito é um João de Deus. Amém? Mas o que eu estou entrando nesse assunto aqui? Isso aí passou, isso aí já foi provado que é heresia mesmo. Vamos deixar isso para lá. Mas vamos aqui. E eu quero falar para vocês que nesta hora que estamos vivendo, com tanta mentira, que você quase não consegue mais discernir onde está a verdade. Porque antes você podia dizer: a Assembleia de Deus se repartiu em Madureira, em Anápolis e em tudo mais. Mas você se lembrar, mas nós da mensagem estamos unidos em uma só fé, um só batismo, um só Espírito. Hoje você não pode mais dizer isso, porque cada pedacinho da mensagem. Mas eu quero que vocês saibam que não é a mensagem. A mensagem continua do jeito que o irmão Branham deixou. Ele disse: ela nunca vai se denominar. Mas cada homem saiu para um lado com uma ideia, e um monte de abestado seguiu eles. E depois que segue, que pega aquele espírito, não volta mais. Vira uma denominação e é um ramo podado. Aí Deus vem e poda. Agora vai amarelar e morrer, porque saiu da mensagem. Mas está esmigalhando. Isso está como um foguete que você solta, explode uma bola, e aquela bola explode 5 bolas, e as 5 bolas, cada uma explode 5 bolas e vai esfarelando no espaço. Isso não é mais nada do que a profecia de Daniel, que viu uma pedra que veio cortada sem mão, e os 1000 soam a estátua.
e fez em pedaços, o reino de Deus está para se estabelecer. Vai se estabelecer o reino de Deus, e para se estabelecer é preciso espedaçar essas denominações que se dizem crer na mensagem. São tudo denominação, são tudo do diabo. Nenhuma dessas linhas são de Deus. A mensagem é pura, imaculada, ela não se denomina, pois ela é a palavra de Deus falada na boca do sétimo anjo. Mas esses mentirosos vão perecer, porque saíram, se apostataram da mensagem para um lado estranho, para uma ideia estranha, para uma mentira. E o que inventa a mentira é o mentiroso, e os que creem naquela mentira são babacas. Porque qualquer crente, pequeno que for, sabe que o irmão Branham está falando de profeta. Amém? No nome de Jesus Cristo eu digo para vocês: vamos colocar nossa vida no altar, porque Deus está a ponto de fazer algo. Algo está para acontecer. O rapto está às portas e Deus está espedaçando essas denominações. Mas o irmão Branham disse na mensagem sétimo selo: não façam ismo dos selos. Fiquem calmos, creiam em Deus. Fiquem calmos. E eu cheguei a um ponto de ler isso aqui que nós estamos lendo aqui. Mateus capítulo 5. Jesus, vendo a multidão, subiu um monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a boca os ensinava, dizendo: bem-aventurados pobres de espírito. Amém? Porque deles, os pobres de espírito, é deles o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Amém? Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Amém. Agora eu tenho que confundir as coisas. Então, pastor, você não vai entrar, porque você chamou quem crê nessa doutrina falsa aí de babaca. Você tem que entender que tem que ter um homem, tem que ter pessoas na terra para combater na raiz da mentira. João Batista, ele está na sexta dimensão, você crê nisso? Amém. E mesmo assim ele chamou de raça de víbora para aqueles mentirosos da sua época. Raça de víbora. Amém? Agora nós temos que ser mansos, mas você tem que parar de interpretação. Agora tem que ser um babaca, um besta, ficar com a cabeça baixa e deixar a mentira florescer, não. Se a mentira está florescendo, tem que ter uma voz para combater a mentira. E esta voz tem que ser a nossa. Somos nós que estamos vivos. Somos nós que estamos em cima da terra agora. É a nossa vez de combater a mentira. Aleluia. No tempo de Paulo, era a vez dele combater a mentira. Não era nossa, nós não estávamos lá. No tempo de Irineu, ele teve que combater a mentira. No tempo de combater a mentira da época. No tempo de Martinho Lutero, eu não podia estar lá, você não podia, nós não tínhamos nascido, mas ele estava, então era ele mesmo. Foi ele que teve que pregar as teses na porta da igreja. Foi ele que teve que desmascarar aqueles mentirosos que diziam que quando a moeda cai no gasofilaço e tinha embaixo, a alma do seu parente sai do purgatório e vai para Deus. Era ele mesmo, era Martinho Lutero que tinha que estar lá combatendo aquela mentira. E se ele tivesse calado a boca dele, o que você acha?
O que de você me diz, irmão, se Martinho Lutero tivesse calado a boca e deixado aquela mentira? Agora, alguns vêm e dizem assim: faça como Gamaliel. Gamaliel diz: olha, se isso for de Deus, vai para frente, se não for, morre. Isso aí também é outra escritura que você tem que ter cuidado com ela, senão você bota uma doutrina. Então vou ficar calado. Se for de Deus, isso vai florescer, se não for, vai morrer. Deixa eu dizer uma coisa para vocês: a igreja católica não é de Deus, e mesmo assim ela floresceu. Ela cresceu, está aí até hoje, depois de 2000 anos, e eu tenho certeza que os cristãos tentaram impedir ela crescer na época, porque o povo gosta mais da mentira do que da verdade. Então a mentira cresce, mas tem que ter uma voz que suspira e geme. Ezequiel capítulo 9 diz isso. Uma voz, tem que ter um que suspira, tem que ter alguém suspirando e gemendo contra as mentiras, contra as iniquidades que acontecem neste mundo. Amém? Agora, nós somos, como o Brano disse, que o ministro, ele é nervoso. Amém? Veja bem, mas nós somos mansos. Veja bem, bem-aventurados os mansos, porque eles herdaram a terra. Mas somos mansos para quem? Nós somos mansos porque a nossa guerra não é contra a carne, nossa guerra é contra o espírito. E nós combatemos o espírito errado, combatemos a doutrina errada, a mentira, e temos que ir para cima disso com toda a garra, com toda a força. Porém, nós somos mansos. Essa mansidão não é para pregar. Para pregar você tem que ir com tudo para cima de Satanás. Para cima de Satanás você tem que ir com os punhos, com os pés. Se tiver faca, vá com faca. Se tiver com pau, vá com pau. Mas quando Deus fala, nós somos mansos. Somos mansos para o nosso Deus. Amém? Tem que ter entendimento dessas escrituras. E Gamaliel disse: se não for de Deus, vai morrer. Sim, mas ali estava certo. Realmente era de Deus, porque era o Cristo. Ali estava correto. Mas 325 anos depois, não era de Deus. Aquilo que surgiu em Nicéia não era de Deus. E aquilo cresceu e está aí. Porque o ministério desse homem, a prova que é de Deus é porque está crescendo. E se for assim, então o ministério do bispo Macedo é de Deus. Tem um ministério maior do que o bispo Macedo? Tem um ministério maior do que Valdemiro Santiago? Tem ministério maior do que esses homens e de uns que estão mentindo, enganando as pessoas, roubando o dinheiro das pessoas, e mesmo assim está crescendo. Então, tem que haver alguma voz para dizer isto é mentira, e para provar na mensagem que é mentira, como já foi provado que é mentira. É tanta mentira que a doutrina de um só pastor se aquietou, porque eles mesmos reconheceram que foi uma mentira. Acabou. São João 10 não é não que nós pensávamos que São João 10 era o ministro de Franca, e não é, porque ali em São João 10 diz que aquele um só pastor lá fala que é pastor dos gentios e dos judeus. Ele é pastor dos dois rebanhos. Agora fica calado, não fala mais nisso, tapa o sol com a peneira. Vamos segurar só um homem só. E também está errado, porque o Mombrana fala de um homem só, que é o profeta, mensageiro de cada era. Amém. E a
mentira vai crescendo e crescendo e crescendo. E se não tiver alguém para clamar contra o erro? Eu vi um ditado do Martinho Lutero. Tem um ditado que diz: quem cala consente. Para que é melhor ditado que esse? Quem cala consente. Verdade. Vamos ficar calados, irmãos? Quem cala consente. Martinho Lutero diz: se você está vendo a coisa errada e não combate, Verdade. você compartilha com a coisa errada. Verdade. Glória a Deus. Que bênção! Nós estamos pregando a mentira de um só pastor, de um homem só pastor, e os irmãos, eles não falam nada, eles ficam calados porque eles têm o Espírito Santo, eles ficam mansinhos, e aí o diabo vai crescendo. Vocês lembram do que foi contado aqui, do irmão que chegou dentro de casa e havia um diabinho desse tamanho no chão, e que ele foi olhar de pertinho e o diabinho fez pum! E ele deu um pulo para trás e o diabinho cresceu. Aí ele ficou admirado aqui. Quando ele foi olhar, o diabinho fez pum! Ele deu um pulo para trás, o diabo já estava ficando maior do que ele. E então, quando ele viu aquilo, ele foi para cima do diabo, pum, pum, pum! E o diabo foi diminuindo. Tem que ir para cima desse diabo. Tem que acabar.